Bom dia a todos. Estamos aqui numa iniciativa no âmbito do curso de Direito do Arrendamento Urbano, que está a ser desenvolvido pela Ordem dos Advogados, no regime de e-learning e, como já foi previamente transmitido, é uma iniciativa da Ordem dos Advogados, do Conselho Geral, do Sr. Bastonário, professor Menezes Leitão, para tentar avaliar se esta modalidade de e-learning poderá vir a constituir um modelo de formação acessível a todos os advogados, no seu espaço, no seu tempo. Isso cabe à Ordem dos Advogados, a nós, que hoje aqui, enfim, estamos a completar um pouco o regime de e-learning com uma formação online, neste modelo de webinar, como o colega João Luís Soares e a colega Sofia Cardoso. Existem outros colegas que vão participar nas outras questões que também estão agendadas, nomeadamente no regime transitório o Dr. Manteigas Martins e na parte processual e o regime excepcional na pandemia do Dr. Carlos, com a participação do Dr. Carlos Navais. Hoje a ideia era fazer um enquadramento um bocadinho mais amplo da matéria do direito do arrendamento, por isso a epígrafe foi outras formas contratuais de exploração de imóveis ou direitos de gozo e uso de imóveis, para encontrarmos as formas contratuais próximas do contrato de arrendamento e com isso, enfim, podermos desenvolver um pouco mais esta matéria, saindo do esquema do programa do curso, mas ainda assim tocando em alguns conceitos que já foram objeto no âmbito do curso de tratamento. Como também sabem, o manual de base e a informação de base é do professor Menezes Leitão, Luís Menezes Leitão, o seu manual de direito ao arrendamento. Nós atualizámos esse material e essa atualização foi feita entre o manual do curso e os ecrãs interativos. Nós depois iremos enviar uma pequena errata, porque há algumas situações que não foram corrigidas na parte interativa, para que todos fiquem com a matéria atualizada. A nossa intervenção hoje é também interativa, embora num regime diferente, como é óbvio, e por isso, se entenderem intervir, fazer alguma questão, enfim, achar que a abordagem de um ou outro ponto poderia ser mais profunda, fazem favor, ou através do bate-papo, ou alguma intervenção, alguma pergunta que queiram colocar, e depois nós estaremos aqui atentos e daremos a sequência a isso. Bom, então qual era a minha ideia para hoje, para esta sessão? É dar nota que este enquadramento do arrendamento urbano, que é o módulo 2, a construção do arrendamento urbano, módulo 3, e os efeitos do contrato de arrendamento, o módulo 4, sendo que o módulo 1 é a introdução já ao curso, podem merecer aqui uma menção dentro daquilo que se designa por mudança de paradigma, ou em tentarmos encontrar onde é que ocorreu, se é que ocorreu essa mudança de paradigma. Desde logo temos a Lei de Base da Habitação, que é a Lei número 83/2019, de 3 de setembro, que estabelece um conjunto de medidas que têm alguma relevância. Desde logo tem um capítulo subordinado ao arrendamento habitacional. Dentro do arrendamento habitacional estabelece o princípio da discriminação positiva do arrendamento sem termo ou de longa duração. E notem que esta lei de base esteve em discussão na Assembleia da República, em consulta pública, durante bastante tempo. Estabelece mecanismos tentativamente de uniformização nos procedimentos de despejo, limitações à extinção de contratos de arrendamento, sobretudo na vertente habitacional, ou eu diria mesmo na vertente habitacional, e por isso esta lei de bases é uma lei que terá que ser também, enfim, atendida quando falamos do enquadramento do arrendamento urbano. Mas existem dois diplomas, esses sim, fundamentais, e que estabelecem, como a doutrina designa, uma alteração de paradigma, que é a Lei 12 de 2012 e a Lei 13 de 2019, que foram objeto de alteração dos manuais, enfim, isso está atualizada no regime do curso, mas que importa conhecer. Na medida em que se estabeleceu, para além de um formalismo
na criação do contrato de arrendamento, nos prazos de duração mínima dos contratos de arrendamento, nas limitações à denúncia por parte do senhorio ou colocador no contrato de arrendamento, e por isso aquilo que do passado já se estava a mencionar como o fim do vinculismo, viemos aqui a ser confrontados, nesta altura, a ser confrontados com medidas que o legislador estabelece com este fim. Está lá escrito no preâmbulo dos diplomas, diz corrigir situações de desequilíbrio entre arrendatários e senhorios, reforçar a segurança e a estabilidade do arrendamento urbano, e daí a questão dos prazos e as limitações à denúncia, proteger os arrendatários em situação de especial fragilidade, com algumas alterações do regime até transitório, e o combate ao assédio no arrendamento com uma consagração expressa mais desenvolvida do regime geral que já vinha do anterior. E a Lei 13 de 2019 estabelece uma alteração a 5 diplomas, mas são 5 diplomas que têm, enfim, importância, desde logo, naturalmente, o regime que está no Código Civil, o regime do NERAL, as disposições que ainda permanecem, enfim, como fora do quadro do regime do arrendamento do Código Civil, o regime jurídico das obras e prédios arrendados, e ainda o Decreto-Lei 156 de 2015 e o Decreto-Lei 74A de 2017. Bom, porque nós, em 2019, tínhamos aqui um novo pacote de arrendamento e depois apareceu, em 2020, a pandemia que levou o legislador também a produzir algumas normas de natureza excepcional, mas que ainda assim afinaram este paradigma. Mas ainda temos aqui uma norma, um diploma e uma criação de um contrato que tem relevância, que tem a ver com o que é designado pelo direito real de habitação duradoura. Ainda nunca vi nenhum contrato celebrado, nunca patrocinei ou tive intervenção na situação concreta sobre esse regime, mas o legislador vem apontar, diz claramente que a mudança de paradigma no acesso à habitação se impõe atendendo à crise económica e à situação financeira. E depois diz que aqui reforça o dito paradigma da segurança no arrendamento e estabelece este contrato para dar uma força a esta relação de habitação, de morada de uma família, que também importa considerar. Não vamos tratar naturalmente o regime em profundidade, mas importa também mencioná-lo para efeitos do enquadramento geral do que nós temos hoje para jogar com o regime do arrendamento que está essencialmente no Código Civil. Temos também a declaração de estado de emergência, onde o legislador começa logo no artigo 10º do Decreto 2A de 2020, 18 de março, por referir que efeitos sobre contratos de arrendamento e outras formas de exploração de imóveis. Mas não refere formas no sentido de situações de natureza social ou jurídica até, não diz mesmo formas contratuais de exploração de imóveis. E criou ao lado dos efeitos sobre o arrendamento, criou efeitos idênticos, numa grande parte diria mesmo idênticos, sobre outros contratos, outras formas contratuais de exploração de imóveis. O diploma que veio regular o estado de emergência nestas medidas excepcionais, a Lei 4C de 2026 de Abril, ao estabelecer as medidas excepcionais para situações de demora no pagamento da renda, devida nos termos dos contratos de arrendamento, e diz urbano habitacional e não habitacional, por isso a ideia era tratar do problema da mora e das fragilidades habitacionais que surgiam naquele momento, já com a pandemia em curso e com as dificuldades que todos, enfim, vivemos, veio estabelecer logo no artigo 1º, no número 2, o seguinte: o disposto na presente lei ainda aplicável, com as necessárias adaptações, a outras formas contratuais de exploração de imóveis. E por isso aí surge novamente formas contratuais de exploração e de imóveis. E por isso o âmbito, que é o artigo 1º, o número 2, aplica-se, diz o legislador, para as necessárias adaptações também às outras formas contratuais. E o artigo 10º sofreu várias alterações
e vai ser objeto do próximo webinar, ou de um dos próximos webinars, enfim, deste tipo de apresentações que iremos fazer sobre as medidas excepcionais, mas que aqui, enfim, vou retocar só para fazer esse enquadramento de mudança de paradigma, e aquilo que o legislador também contribuiu para nós termos que aceitar que há aqui uma mudança efetiva do que é associar aos contratos de arrendamento outras formas contratuais, sem dizer quais são, nem que perfil ou características têm, ou natureza têm, dizia que este artigo 10º, que sofreu várias alterações, mas começou logo por ter, por epígrafe, aliás, tinha uma epígrafe repetida com o artigo 9º, mas isso é uma questão diversa, mas dizia outras formas contratuais e menciona o seguinte: número 1, o disposto do presente capítulo, que é o capítulo relativo aos arrendamentos não habitacionais, aplica-se com as necessárias adaptações a outras formas contratuais de exploração de imóveis, e depois diz, para fins comerciais. Bom, então, o artigo 1º fala em formas contratuais, sem mencionar o fim, é um artigo de âmbito geral da lei que tem medidas excepcionais, e depois do artigo 10º, que é a extensão do âmbito do capítulo para os arrendamentos não habitacionais, diz que se aplica com as necessárias adaptações às formas contratuais de exploração de imóveis para fins comerciais. Não diz em centros comerciais, diz para fins comerciais. E o número 2 vem excluir os estabelecimentos inseridos em conjuntos comerciais. E aí depois temos uma polémica grande, enfim, vamos tratar mais à frente, não é para hoje, mas só para dar nota que aquilo que nós tínhamos do passado era centros comerciais, fins não habitacionais, o legislador trata formas comerciais, refere fins comerciais, e depois, na lei que vai estabelecer um regime específico para as rendas de lojas em centros comerciais, o legislador fala em conjuntos comerciais, sendo que o nosso dia-a-dia nos confrontava com os centros comerciais, mas a noção de conjuntos comerciais, já lá vamos ver a seguir, é um bocadinho diversa. Bom, numa notícia de ontem, que circulou e que, se colocar na internet, centros comerciais tendem a ter novos usos, o que é que surgiu de forma algo surpreendente, para quem não está muito atento. A menção de que os centros comerciais ou os conjuntos comerciais, que é uma notícia, não tem rigor jurídico, são objetos imobiliários, ou seja, temos que olhar para os centros comerciais, para os conjuntos comerciais, para os retail parks, para os centros de armazéns, como objetos jurídicos e imobiliários, ou seja, como entidades, como objetos que merecem uma especial atenção, e depois os usos que são mencionados, novos usos são instituições de ensino, unidades de saúde, espaços de armazém, residências de estudantes, lares de terceira idade. E porquê? Porque esses conjuntos comerciais estão a perder lojas, a utilização em lojas comerciais, ficam com zonas completamente desertificadas, então a forma de exploração desses espaços é, por exemplo, e faz sentido, instalar uma clínica, ou instalar uma residência de estudantes, ou instalar um lar de terceira idade, desde naturalmente que se consiga mudar a utilização. Mas, como a utilização é para um espaço de atividades económicas, não é a utilização comum de habitação ou não habitação. E por isso aqui nós temos também que atender a que esta realidade da pandemia e a fragilidade que os centros comerciais passaram a ter, os conjuntos comerciais passaram a ter, lançou já, e isto é notícia do dia-a-dia, uma grande cadeia comercial já está a fazer parcerias para criar residências séniores nos espaços que ficam ocupados em zonas comerciais. E por isso é muito fácil, dadas as necessidades de, criar esses equipamentos, é muito fácil, se alguém tem uma grande plataforma, está, desocupada, de modificar por dentro e de dar as condições, todas as condições, naturalmente, para uma residência sénior ou para uma residência estudantil. Então, se nós tínhamos aqui este modelo hoje, um bocadinho mais desconfigurado do que era aquela ideia do arrendamento, e que o arrendamento, como até para nós como advogados, nos servia para tratar a maior parte das questões que se nos coloca, eu lembrei-me de vos fazer aqui uma apresentação sobre os contratos relativos aos direitos de gozo
mas naturalmente antes não deixei de fazer esta pequena apresentação, enfim, generalista, para o enquadramento que eu julgo que pode ser útil. Então, o que é que nós temos em termos hoje de contratos relativos aos direitos de uso e gozo de imóveis? Temos uma noção, é que estes contratos têm por objeto a cessância temporária de uso e gozo sobre coisas imóveis, no sentido que está no artigo 204 do Código Civil. Nós temos isso tratado. Há muitos anos nós tratámos aqui no escritório, no Guia do Imobiliário, esta matéria num dos livros que se foi editado, subordinado mesmo a direitos de uso e gozo, e nessa altura já lá tínhamos existência de loja em centro comercial, já tínhamos alocação financeira, tínhamos isso tudo, mas faltava um conjunto de realidades, de contratos que entretanto foram surgindo. E por isso nós temos como juristas que atender aos efeitos da propriedade plena e a permissibilidade, as possibilidades que permite a sua utilização, pelo proprietário, obviamente, mas também temos, e aí tudo poderá ser feito dentro, digamos assim, da liberdade e da potencialidade dessa propriedade, mas depois temos o direito de superfície, que nós nos confrontamos no passado, advogados, por vezes entre um arrendamento vinculístico, onde o arrendatário tinha que fazer obras, tinha que fazer benfeitorias, às vezes tinha que fazer ampliação do objeto que se visava arrendar, em vez de estabelecermos essa relação suportada no arrendamento, estabelecíamos-la suportada no direito de superfície para permitir que a construção nova ficasse regulada nas suas contrapartidas, no fim do próprio uso dessa edificação, ficasse regulada no âmbito do direito de superfície. E aí tínhamos na mesma o imóvel, tínhamos as contrapartidas financeiras, tínhamos as normas para a extinção, enfim, tudo isso ficava regulado, não lhe chamávamos a direito de arrendamento, chamávamos de direito de superfície. Durante algum tempo até, enfim, existiam contenciosos, ferozes, dizendo que este direito de superfície era uma forma de contornar o regime vinculístico, na primeira fase totalmente vinculístico do regime do arrendamento. Depois tínhamos o direito de usufruto, que também às vezes servia para, enfim, ultrapassar aquelas situações em que as pessoas, enfim, que tinham um prédio que até não se importavam de o ceder para ser usufruído por uma família, tinham receio que no final depois transmitisse, não àquela pessoa que estava titulada como arrendatária, mas ao seu sucessor, e que depois nunca mais pudesse retomar essa propriedade. E às vezes ensaiava-se mecanismos de direito de usufruto por um período relativamente amplo, mas apesar de tudo controlável, e nós aí estávamos a lutar contra o vinculismo do direito do arrendamento. Como uso específico, enfim, um regime específico também, mas com um fim muito específico, sempre tivemos a previsão do artigo 1484 do Código Civil, o direito de uso e habitação, que, como sabem, se chama direito de habitação quando se refere à casa morada do titular. Bom, isso às vezes passou a ser utilizado, sobretudo na utilização familiar, a ser utilizado até para fugir àquilo que era o confronto entre o regime do arrendamento e a prevalência ou não, ou decaimento ou não, relativamente ao credor hipotecário, numa situação de insolvência, e como já se teve doutrina de um lado e do outro, jurisprudência também aqui e acolá, enfim, havia aí uma fragilidade, e alguém que queria ter um arrendamento e depois vendia o bem, mas com arrendamento, tinha receio que caísse esse arrendamento numa situação de insolvência, e então o direito de habitação dá uma garantia maior, porque não é penhorável, enfim, tem aqui características próprias, e não deixa de ser também a possibilidade de alguém, de uma família, usufruir de um imóvel com um regime específico que a lei estabelece. Naturalmente, a parte negocial deste regime é muito limitada, a lei estabelece os contornos todos desta relação, deste contrato, mas ainda assim se permite usar um imóvel em condições muito específicas, que eu diria que tem alguma proximidade, em algumas situações, com o arrendamento familiar de longa duração ou vitalício, como agora o legislador acabou por vir referir no direito real de habitação duradoura. Tínhamos também o direito real de habitação periódica, designado também como time sharing, com pouca, eu diria, intensidade aqui no nosso Portugal continental, mas já muito forte
sobretudo na Madeira, onde existem pessoas que viviam suportadas em títulos de direito real de habitação periódica, onde existe um empreendimento turístico, mas onde existiam apartamentos e com isso às vezes estabelecia uma relação sobretudo com estrangeiros de alguma permanência. Ainda aí tínhamos uma família e tínhamos uma família suportada no imóvel, com o pagamento de uma contrapartida, com obrigações de pagamento da prestação periódica, enfim, e com limitações também, naturalmente, à utilização e à modificação do espaço que lhe era cedido para seu gozo, mas ainda assim tínhamos aí uma utilização familiar, que não era, como refiro, no Portugal continental, não era muito intensa, aqui era mais de curta duração, ou seja, a pessoa tinha uma semana, não te comprava as semanas todas para ter o domínio integral daquele espaço, mas na Madeira acontecia que existiam situações onde realmente as pessoas permaneciam um período muito longo de tempo. E por isso esse regime também terá que ser considerado. Eu digo que tem que ser considerado na lógica do paradigma que a Lei de Bases da Habitação estabeleceu, onde manda aplicar o regime processual para fim de extinção, onde há uma família e prevalece não o contrato, mas a família, o fim familiar, e por isso é importante que se conheça também esta realidade. E, finalmente, o regime de habitação duradoura, que ainda há pouco mencionei, que está previsto no Decreto-Lei 1/2020, de 9 de janeiro, que tem como designação o gozo da habitação alheia como sua residência permanente por um período vitalício, mediante o pagamento ao respectivo proprietário de uma caução e contrapartidas periódicas. Se analisarem o diploma, eu tenho aqui, se analisarem o diploma, este diploma estabelece praticamente os mesmos itens, os mesmos conceitos que nós encontramos no Código Civil para o arrendamento, desde logo a constituição do contrato, estabelece a forma como se constitui. Depois tem no artigo 7º as contrapartidas, que no fundo é o que é renda e como se paga a renda, que também está no Código Civil. As obrigações do proprietário, nós no Código Civil designamos por locador ou senhorio. As obrigações do morador, que aqui é designado morador, que nós designamos por inquilino ou por arrendatário. As obras, também prevê aqui o regime das obras, enfim, depois a transmissão, a mora e a caducidade, a extinção deste contrato, tudo isto está neste diploma, mas não foi através de uma utilização do regime geral do arrendamento que se fez através de uma outra figura, para além da natureza de direito real e não de direito obrigacional, como o arrendamento, nem se foi buscar ao direito que já estava previsto de há muito, a Real de Habitação Periódicas, desde 93, com um regime já muito bem formulado, para se adaptar, dizer este não é periódico, é duradouro, e utilizar esse regime. Porventura, porque o direito de Real de Habitação Periódica, designado, como já disse, time sharing, é mais para os empreendimentos turísticos e aqui é mais para a habitação de morada, de residência de uma família que quer estabilidade na sua posição. Temos também o direito do locatário financeiro, que está previsto no regime geral no Decreto-Lei 149/95, de 24 de junho, que também se aplica à habitação. Às vezes nós desconsideramos um bocadinho este regime porque achamos que a locação financeira é para os armazéns, é para os escritórios, é para as lojas, mas não. Eu diria que não teve grande sucesso, não teve assim percentualmente uma grande adesão por parte de quem comprou uma casa, pela razão de que as taxas de juros estavam baixas e realmente a locação financeira às vezes, enfim, não tem aí grande vantagem sobre a compra com garantia hipotecária. Mas é um regime muito flexível, eu diria, que só não se percebe pelas razões de natureza financeira da taxa de juros e dos encargos que tem, como é que não é mais utilizado pelas famílias que querem comprar uma casa e porque é que os bancos também não desenvolvem mais este modelo de negócio, porque é um modelo que até está de acordo com o dito novo paradigma, porque dá mais mobilidade, porque eu posso ceder a posição num contrato de locação financeira que tenho muita dificuldade no crédito hipotecário, também posso regular as obras e posso dar uma percentagem maior de valor de entrada, posso ter na opção de compra um valor maior ou menor, dependendo, posso ter hoje prazos longos, posso reduzir o prazo, porque o regime da locação financeira é bastante flexível
isso deve ser também considerado, sobretudo na lógica que agora temos nas notícias recentes, que eu mencionei, que é que podemos ter um conjunto comercial e lá dentro ter um espaço de residência sénior ou de residência estudantil ou de uma escola de ensino ou de uma clínica, e já lá vamos ver, podemos ter até situações de residência colaborativa, que é também um mecanismo que se deve atender. Ou seja, já não estamos a olhar para um centro comercial onde há comércio, mas onde há atividades económicas. E já não estamos a olhar naquela lógica de que a habitação não é habitação, mas do que é que lá se usa nos limites, naturalmente, da aprovação e das condições de edificabilidade que venham a ser consideradas. E por isso a locação financeira tem um regime próprio na Constituição, também prevê, nos efeitos, estudaram no âmbito do arrendamento, da extinção, que é o próximo módulo, na forma de acionamento e incumprimento, tem uma lei própria, que, enfim, numa próxima sessão, a doutora Sofia Cardoso poderá dar nota, que é naquela final que vamos tratar do regime processual, e tudo isto estão lá as famílias. Também se exige segurança, também se exige uma permanência estável, também se exige mobilidade ou pretende-se mobilidade. Tudo isto se pode encontrar no direito, no contrato de locação financeira para fim habitacional. Temos também o direito ocupante de empreendimento turístico em propriedade plural. Bom, isto está previsto no Decreto-Lei 39 de 2008, de 7 de março. A lei refere que, com exceção do alojamento local, apenas os empreendimentos turísticos previstos no presente Decreto-Lei podem prestar serviços de alojamento turístico, e depois presume-se que há alojamento turístico quando um imóvel de fração esteja mobiliado e equipado, e depois, enfim, fala-se aqui de uns prazos. Só que nós temos que conjugar estes prazos que estão aqui, o novo prazo de 1 ano do arrendamento habitacional e também com o alojamento local, que não tem que ter um prazo inicial. Então, o que é que nós temos fisicamente quando estamos a tratar de um empreendimento turístico? Temos exatamente o mesmo da fração de um prédio vizinho com 2 pisos, onde tem o esquerdo e o direito, exatamente a mesma coisa. Se for um hotel de apartamentos, terá lá um apartamento, se for um aldeamento turístico, terá lá um apartamento, ou uma vivenda, tudo isso é possível. E lá dentro o que é que vamos encontrar? Uma família, com o seu cão, com o seu gato, com os filhos, com, enfim, algum ente mais idoso que também se possa abultar nessa residência, possa permanecer nessa residência. Isto é uma realidade. E o que é que paga? Paga uma prestação pecuniária, tem limitações, obviamente tem limitações, que não pode desconfigurar enfim, a entidade, a unidade de alojamento, mas pode lá estar, pode sair para a rua, pode entrar, pode receber quem entender. Tem aqui uma limitação, é que a exploração das unidades de alojamento, diz o legislador, o seguinte, está aí, enfim, no slide, depois será naturalmente distribuído. Diz o seguinte: as unidades de alojamento não podem ser exploradas diretamente pelos seus proprietários, nem podem ser objeto de contratos que comprometam o uso turístico das mesmas, designadamente contratos de arrendamento ou a constituição de direitos de uso e habitação. Quando o legislador estabeleceu esta norma, estava a pensar que o direito do arrendamento era vinculístico, e por isso é que disse que não podia haver contratos de arrendamento, mas já não está-se a referir ao arrendamento temporário, de legislatura, arrendamento para fins ocasionais. Esse pode ser feito. O que o legislador não deixou, e bem, é que nos eventos turísticos alguém possa condicionar a exploração geral e a uniformidade de exploração turística, mas não impede a exploração. Diz é que estes contratos, nomeadamente o uso de habitação, dá um direito real a quem utiliza o imóvel, e o arrendamento, na lógica do arrendamento, diz que tem um prazo que depois não pode, enfim, ser posto em causa pela entidade exploradora, que não pode ocorrer. Só que nós sabemos que há empreendimentos turísticos que foram desafetados da exploração. Primeiro só se podia desafetar 30%, depois alguns pode desafetar tudo, outros menos, enfim, todo este mecanismo que sofreu também alterações, e a flexibilidade foi total. Ouve-se falar que agora as pessoas compraram uns apartamentos divididos por 4 e agora estão a ceder aquilo que compraram, porque é rotativo, é um mês outro, o outro, e depois aquilo, enfim, funciona desta maneira. Não estão num regime, eu diria, no plano da exploração, no regime de compropriedade,
Mas no plano da aquisição, enfim, eles identificam-se mais de acordo com o regulamento propriamente, o fim e os limites do direito de propriedade, porque o regulamento do empreendimento ou do condomínio condiciona muito a utilização e a forma de utilização também. Mas não está lá uma família, pode estar lá uma família, e por isso é preciso ver, quando às vezes nos confrontamos com o tipo de contrato que devemos fazer, se ali se justifica um contrato de arrendamento ou, ao invés de um contrato de arrendamento, um contrato de outra natureza, deste catálogo que aqui estou a mencionar. Por isso, o direito de ocupação de empreendimento turístico, durante muito tempo, era aquilo que nós tínhamos para criar estas hipóteses, depois veio o alojamento local. E no alojamento local, quando o diploma saiu inicialmente, estabelecia que era um estabelecimento, e depois era um estabelecimento de alojamento local, que se tivesse condições para ser empreendimento turístico não podia ser alojamento local, e depois começou-se a baralhar um bocadinho com o arrendamento, porque na altura não havia um arrendamento de curta duração, não estava ainda consignado na lei, como hoje está, já vamos ver, e isto passou ao lado. Passou um bocadinho ao lado, mas isto está de uma proximidade total do direito ao arrendamento. Total do direito ao arrendamento. Até neste momento em que o turista de curta permanência, daquele que saía ali no aeroporto, estava aqui 2 dias e ir embora, desapareceu, quando parece um turista que quer cá ficar para viver a sua estabilidade aqui, porque é um reformado e porque quer ficar aqui um longo período, muitos alojamentos locais estão hoje a fazer arrendamentos temporários subordinados, digamos assim, à licença de alojamento local, sem qualquer problema. Basta ler, e aqui o legislador refere, considera os estabelecimentos de alojamento local aqueles que prestam serviço de alojamento temporário, está lá, nomeadamente a turistas, possam ser turistas. O que é um turista? Eu posso ser turista em Lisboa, vivendo em Lisboa, tendo uma casa em Lisboa, posso ser turista, eu posso ir para um hotel, posso lá estar, então eu não posso ir para um alojamento local, desta questão, até porque diz nomeadamente, e que reúne as condições previstas no presente decreto-lei. E isso também nos deve preocupar, ou pelo menos nos deve, diria, alertar para que algumas situações no futuro, sobretudo agora que há no alojamento local uma oferta muito superior à procura, que existam algumas famílias, alguns clientes que possam surgir e perguntar se naquele prédio está associado ao regime de alojamento local, se pode fazer um contrato de arrendamento, que tipo de contrato de arrendamento, ou se não fizer contrato de arrendamento nenhum, porque lá dizem que aquilo é alojamento local, que figura é aquela, que relação jurídica é aquela. E aí nós temos que pensar, bom, como é que eu tiro alguém, uma família, de um prédio que me estabeleceu um contrato, eu assinei, dito só, epigrafado, como alojamento local. Vou ao BNA, é uma ação de despejo, é por via da ação de reivindicação, é por via da força direta, ou seja, como se faz no empreendimento turístico, em que o explorador tem condições, enfim, dado que tem o regime de porta aberta, mas também tem que velar pela segurança, que pode usar dos meios para desocupar um espaço que está ilegalmente ocupado, sem pagamento da contrapartida, ou por outra violação qualquer relevante, ou não. Ou a pessoa que lá está não paga. Agora, na posição que estamos de representantes dos proprietários ou dos exploradores do alojamento local, e eu então vou para o BNA com um contrato, e o BNA diz, não, isto não é um contrato com natureza de arrendamento, logo não está aqui. Vou para o tribunal, uma ação de despejo, não, isto não é uma ação de despejo, porque a ação de despejo está, enfim, suportada numa relação de arrendamento. Então vou para a ação de reivindicação e ele fica lá 4 anos a viver à borda. Desculpem aqui a brincadeira, mas é assim. Porque antigamente isto não se colocava, porque as pessoas que entravam no alojamento local eram T1s e T0s. Hoje nós temos prédios T3, T4, enfim, e tipologias grandes que passaram para o alojamento local porque a pressão, a procura era imensa e neste momento não acontece essa procura. É evidente que pode existir com alguma facilidade o regime do alojamento local para passar ao regime, enfim, dito normal, mas há muitas pessoas que ainda têm a esperança que venha a aumentar essa procura e por isso utilizam contratos de arrendamento em cima de licenças de alojamento local. E como sabem, o alojamento local tem como licença base a habitação. Há quem discutisse que podia ter habitação ou não, mas parece que hoje isso é consensual que é a habitação. O direito de habitação não permanente ou para fins transitórios está previsto no artigo 1095, número 3, também deu aqui uma grande machadada na leitura autonomizada do regime do arrendamento relativamente a outros regimes.
Aliás, a professora Olinda Garcia tem um texto sobre este artigo e tem um texto também sobre o alojamento local, onde ela diz, sem querer aqui estar a fazer uma citação que não seja precisa, onde ela diz que o alojamento local não é mais nem menos do que uma forma de arrendamento não permanente. E por isso digo, e relativamente à atualização que houve, à alteração que houve do artigo 1095, número 3, também entende que há aqui coisas, e muitos outros autores, que não se percebem. Desde logo, e passo a ler, refere-se que o limite mínimo previsto no número anterior é a duração do ano, que é para o arrendamento hoje, não se aplica aos contratos para a habitação não permanente, contratos para a habitação não permanente, ou para fins especiais transitórios. E agora o que são os fins especiais transitórios? O designadamente, são quaisquer uns que a gente consiga conceber, não é? Mas diz, por motivos profissionais, eu digo consigo conceber porque vejam a extensão daquilo que aqui está. Por motivos profissionais, de educação, formação ou turísticos nealizarados. E depois diz por motivos profissionais. Motivos profissionais, eu vou para lá viver com a minha família por motivos profissionais. Eu vou para lá viver porque quero tirar cá um curso. Ou vou para lá ver que quer passar férias. Dá a ideia que a partir do momento que fala em fins transitórios, parece que não poderá se fazer uma coisa a 30 anos, será isso, e a 20 pode, e a 2 pode. Bom, não se aplica é a duração mínima. E qual é a duração máxima? É mesmo problema se coloca no alojamento local. Presume-se 30 dias, mas e a mínima? E a mais? Como é que se conjuga isso? Isto adaptado ao regime anterior, onde nós tínhamos realmente uma presunção de que era arrendamento quando o prazo era assim e já não era arrendamento se fosse de outra forma, muito bem. Agora, só pelo fim indicado no contrato, parece muito pouco. Então, o que é que nós temos aqui a entrar nesta previsão? Temos a entrar o chamado arrendamento corporativo, ou seja, é o arrendamento a empresas que não podem ou têm receio de fazer um arrendamento para a habitação direto no sentido que também não é permanente, é para 1 ou para 2 anos, mas têm receio que a contabilidade não assuma que aquele contrato para a habitação, dado que é uma empresa e não pode lá habitar, não pode ser levado a custos, e o que a empresa quer é colocar lá os seus funcionários que estão, enfim, deslocalizados num determinado sítio, mesmo que não sejam estrangeiros, às vezes até em Portugal acontece, então aqui entra direitinho. Qual é o motivo? A empresa diz motivos profissionais, é para desenvolver um projeto, é para fazer um estudo, é para lançar uma sucursal e por isso contrata, enfim, um determinado espaço e estabelece o regime que entende. Não é obrigado a ser 1 ano, mas pode ser 4, pode ser 5, tem a renda, tem as outras condições todas do regime do arrendamento que, enfim, está previsto no Código Civil. E se esta questão durante muito tempo, quando o vinculismo era total, no prazo, na denúncia, enfim, havia uma limitação por parte do senhorio total, esta era a porta, enfim, de saída para, às vezes, não o senhorio ficar comprometido. Também já estava previsto, depois desapareceu, foi revogado, depois retomou esta redação que eu acabei de ler. Mas, dizia eu nessa altura, e nós tínhamos inúmeras ações em tribunal, há excelentes acórdãos a dizer que o fim que foi mencionado era simulado, era ilusório, não era real, porque tem lá ficado a família mais tempo, sobretudo mesmo nas casas de praia que se invocava, é uma casa de praia, mas teve cá tantos anos, como é que agora é de praia, já cá vive e tal. E depois aquilo que se indicava que era um fim transitório não era considerado pelo tribunal e aí ficava, enfim, no regime vinculístico e nunca mais o senhorio tinha acesso àquela casa. Hoje é mais fácil, é um facto, também não há vinculismo do outro lado, quanto muito tem que se presumir que é por 1 ano e agora a questão é saber se eu posso usar este mecanismo, não é? Posso usar um mecanismo ao lado do arrendamento dito não permanente e que não é para fins transitórios, é para a habitação. Parece que sim, e quando é que devo usar e quando é que não devo usar, essa é que é a grande questão, mas a abertura deste regime é algo que, para mim, também está relacionado com a mudança de paradigma que começou em 2006 com o retorno ao Código Civil do regime do arrendamento e que a partir daí foi tudo o que nós conhecemos de grandes alterações. O outro contrato que também merece alguma atenção é o contrato de locação de estabelecimento que está previsto no artigo 1109 do Código Civil. Diz-se aqui que a transferência temporária e onerosa do gozo de um prédio, a parte dele, em conjunto com a exploração do estabelecimento,
comercial industrial rege pelas regras do Presidente de secção, e, portanto, remete para o regime do arrendamento e diz que a transferência onerosa de estabelecimento instalado num local arrendado não carece da autorização do senhorio. Bom, porque é que eu estou aqui a mencionar com alguma particularidade este tipo de contrato? Porque, sobretudo, nos conjuntos comerciais novos do futuro, que agora se estão a desenhar, este negócio vai ser um negócio que vai ser tão forte quanto o negócio dos trespassos, que, enfim, na prática da advocacia de há 15 anos atrás, eu aqui revelei que a minha idade já não é baixa, mas enfim, pronto, distraí-me, ou de há 20 anos atrás, o trespasso era realmente um negócio extraordinário, era um contrato autónomo, que era preciso conhecer, era preciso bem, enfim, regular. E parece que no futuro a locação do estabelecimento, embora esteja ancorada no regime do arrendamento, também vai ser algo muito interessante. Desde logo porque se refere aqui que se aplica a qualquer estabelecimento e hoje a noção de estabelecimento é muito ampla, comercial ou industrial, e por isso parece que as pessoas que às vezes têm a exploração e querem ter a exploração, quer tenham um arrendamento de base, quer não tenha, quer seja a propriedade, que este contrato pode ter interesse. E diz, mas este contrato não é puro de imóvel, está associado, como diz aqui, o uso de um prédio em conjunto com a exploração. Então o que é a exploração? E aí voltámos à questão, ou podemos voltar à questão da cedência e utilização de loja. É claro que uma cedência e utilização tinha que haver loja, e às vezes não havia loja nenhuma, só havia as paredes, e como tal, mas mesmo assim a jurisprudência entendeu que basta ter um acesso à zona comum e uma exploração concertada, uma exploração, enfim, visando uma atividade empresarial conjunta, que já não era preciso estar ela apetrechada, a loja em si, bastava que tivesse condições de ser uma loja. E aqui, tradicionalmente, a locação de estabelecimento está mesmo a funcionar pleno em exploração, mas penso que no futuro, se calhar, o estabelecimento é o que tem um título de estabelecimento, é o que tem uma autorização para ser um estabelecimento, pode ter encerrado, pode estar completamente desconfigurado e eu, ao invés de fazer um arrendamento, faço uma locação de estabelecimento. Tem implicações fiscais, tem tudo isso, mas atenção que este artigo que foi ressuscitado, foi, digamos assim, aprimorado, pode no futuro ter muito interesse como contrato de locação de estabelecimento. Às vezes até se fala em vez de subarrendamento, não é um subarrendamento, é uma locação de estabelecimento, tem um regime de subarrendamento. Bom, tudo isso deve ser atendido. E caímos agora no arrendamento urbano previsto no artigo 1067, que, enfim, nos pode aqui levar a ver qual é o fim do arrendamento. E começo logo por conjugar, ou pedir para conjugar este artigo com o antigo artigo 3º do RAU, que contemplava como fins a habitação, a atividade comercial ou industrial, o exercício de profissão liberal ou outra aplicação lícita do prédio, era assim que era. Depois o legislador afunilou e disse habitacional, não habitacional. E aí ainda temos que considerar o que está previsto no artigo 1092, que é o uso residencial. Aliás, houve já um dos participantes do curso que fez uma pergunta muito interessante sobre esta matéria, a saber se poderia, numa casa arrendada para habitação, exercer outra atividade. E diz o artigo que o exercício de qualquer indústria doméstica é possível desde que não ocupe mais de 3 auxiliares assalariados. Então, quando nós estamos a tratar do fim, hoje, o que é que o arrendamento nos dá? Dá-nos o fim habitacional, o não habitacional e no não habitacional. No não habitacional é tudo. E aí é que começam os conjuntos comerciais e as relações, enfim, que depois se possa vir a estabelecer também nesses conjuntos comerciais, que nos podem vir a perturbar. Porque o número 3 deste artigo que aí está transcrito, 1067, naturalmente, onde diz narrado, é só para dizer que é na redação nova do Código Civil, refere o seguinte: na falta de licença de utilização, o arrendamento vale como habitacional, se o local for habitável, ou como não habitacional se não for habitável, salvo se o destino lhe tiver sido vindo a ser dado. Veja, que é, se não houver licença, e aqui o não haver licença não é ser um clandestino. Eu penso que não haver licença, haver uma licença determinada. Os centros comerciais têm uma licença de utilização mista, não diz que o centro comercial é para aquela loja, é uma perfumaria. Ali não, dá
uma autorização de atividade económica no centro comercial, tem um regime específico de licenciamento, e depois lá dentro é que há uma distribuição, um mix de distribuição de fins. Mas, neste caso, vejam que na falta de utilização, é naturalmente este número 3, é para as situações que não têm ainda licença de utilização. Diz, se for o arrendamento válido habitacional, se o local for habitável. Nós temos um assunto que é alguém que vive numa casa que já teve uma licença de utilização, é um resto de chão, foi transformado para loja e depois que não deu negócio nenhum como loja, retomaram o fim habitacional, arrendaram para a habitação, mas embora a licença seja comercial. E a questão que se coloca é, mas vivem lá, mas têm aptidão habitável? Se tiver, não importa o que diz a licença. E se for não habitacional, enfim, como se diz aqui, ou não habitacional se não for habitável. Então, mas eu posso habitar num sítio que não tem condições para habitar. Então é não habitacional, embora eu habite. Mas o mais interessante é, salvo se o destino tiver vindo a ser, ou seja, se eu tenho outro destino ali e estou, é esse o fim. E a relação de arrendamento, aqui, desta situação, distingue-se completamente da relação urbanística, de licenciamento e até, porventura, de condomínio que ocorra. E aí volto ao tema dos empreendimentos turísticos, do alojamento local, daquelas figuras que nós associamos ao turismo e que na falta do turismo nós vamos passar a ver lá habitação, passamos lá a ver comércio onde antes víamos o bem turismo. Já existe a autorização de transformá-los esses espaços para outra finalidade, precisamente porque não se pode amarrar um hotel a ter as lojas completamente devolutas, que são lojas, a permitir ali outro tipo de utilização. Eu julgo que no futuro a questão da habitação se mede mais pela capacidade de prestar habitação, de ser utilizado como habitação, do que propriamente o licenciamento ou da declaração que no contrato é realizada. Vamos ver. Bom, e agora um outro contrato que não tem ainda um regime legal específico, embora esteja mencionada na lei da habitação, como aí está referido, no artigo 51. A lei diz que se devem estabelecer outras modalidades de acesso à habitação própria, estabelecendo direitos e deveres e tal, e fala-se aqui de habitação colaborativa, em que a habitação coexiste com espaços e serviços comuns partilhados. E esse é uma coisa relativamente recente, mas que importa também conhecer, e eu normalmente faço aqui uma ligação aos escritórios. Antigamente nós, quando tínhamos alguém que nos apresentava um escritório, então onde é que é as casas de banho, as zonas comuns, e hoje nós temos escritórios com empregos autónomos, em que é uma sala e depois, enfim, os sanitários são comuns, já não tem que usufruir, não tem que ter como próprio um sanitário. E a questão da habitação hoje, não. A pessoa que tem um T2 tem que ter uma casa de banho com banheira, não pode remover a banheira, se tiver um T3 tem que ter um bidé e tal, e não se configurou ainda a habitação, então eu tenho o meu quarto e depois tenho as casas de banho comuns, ou eu tenho o meu quarto e a minha sala e tenho uma cozinha comum. A habitação colaborativa visa um bocadinho isso, visa atribuir espaços onde as pessoas desenvolvem a sua vida familiar, mas fruto, naturalmente, das suas opções, não tem que ter a casa de banho, admito que sim, a cozinha não, porque é fora do espaço. Eu consigo ter isto num hotel, dado que eu posso construir um hotel de suítes, quartos e de apartamentos em PH, posso ter isso e pode ser comercializável, pode ser utilizável, mas já não consigo fazer isso com uma licença de habitação. Pronto, e a lei de bases da habitação vai estabelecer que tem que haver outras formas, e fala aqui em habitação colaborativa. Há poucos exemplos disso, mas agora que nós já não estamos a identificar lares de terceira-idade, já designamos como lares ou estabelecimentos séniores, ou arrendamento sénior, enfim, para as pessoas que não querem estar na sua casa, querem ir para outro sítio, estes contratos que as pessoas estabelecem com a entidade que faculta o gozo de uma coisa imóvel, pode cair aqui ou pode ter outro regime, nomeadamente do arrendamento. No direito ao alojamento, o chamado regime de contrato porteiro, eu andei aqui a investigar, aqui no escritório, dizem que esta portaria de 75 ainda está em vigor,
enfim, se houver alguém dos participantes que tenha mais alguma informação, muito bem, mas às vezes surgem estes casos. Também tivemos aqui um caso em que foi vendido um prédio e está lá uma pessoa que se diz porteira, mas o patrão foi o insolvente, que era o dono do prédio, mas tem um direito que, associado no contrato de trabalho, associado não, integrado no contrato de trabalho, que é o fornecimento de alojamento. Agora, saber se o direito ao alojamento, que é uma parte do contrato de trabalho, está extinto porque o patrão foi insolvente, permanece autonomamente, está lá uma família há 40 anos, também é algo que se tem que considerar. Naturalmente que hoje se fazem contratos de porteiro, contratos de pessoas em propriedades grandes, que são os caseiros, ou que são os feitores, ou que são isto, ou que são aquilo. Qual é o regime que nós estabelecemos? É um regime do arrendamento transitório? Vamos fazer um contrato de trabalho subordinado a este regime, que ainda que esteja revogado, que é um contrato atípico com direito ao alojamento? Como é que vamos fazer? Também temos que pensar nisso, porque realmente a resposta no passado era uma resposta mais fácil do que hoje, em função destas mudanças todas que têm vindo a ocorrer. No direito, no contrato de hospedagem familiar, que já teve mais força do que o que tem hoje, nós também temos um contrato atípico, misto, que está previsto precisamente no artigo 1093, número 4 e no número 3, em que diz que alguém que ceda o gozo de um determinado espaço durante um determinado período a prestar, enfim, tem que prestar um determinado tipo de serviços contra o pagamento de uma retribuição. Isso está previsto na lei, é possível de implementar e às vezes esta situação pode resolver o apoio, aquilo que hoje também é designado o apoio domiciliário das pessoas que cuidam de outras, que contrato estabeleça com uma pessoa que cuida de outra pessoa que está lá, faça um contrato de trabalho a termo, porque é mais fácil que ela um dia não diga que está lá, ou estabeleço aqui um direito de hospedagem, um contrato de hospedagem nos termos da lei, conforme está configurado neste artigo. Bom, e agora vamos entrar no ponto para depois entrarmos num período de debate, se assim entenderem. E o ponto é este: é o contrato de cedência de loja em empreendimento comercial, em centro comercial, em conjunto comercial, como agora o legislador veio designar. E o que é que nós temos aqui sobre esta matéria? Temos, na nossa prática de advogados, o dia-a-dia, onde somos confrontados com uma galeria comercial em que o nosso cliente diz, sendo arrendatário, diz que não é um arrendamento, é uma cedência de loja naquela galeria, na base do prédio, que tem 8 lojas, e por isso, em vez de fazer um arrendamento, fizeram um contrato de cedência de loja, ou no lado do proprietário, nos pergunta, mas faço arrendamento ou faço um contrato de cedência de loja? Porque sou eu que cuido dos cartazes lá da publicidade, sou eu que faço a gestão do condomínio, e a gente fica ali com a dúvida, ou vamos por um lado ou vamos por outro, e o que nós tínhamos até agora era a esperança que o legislador tivesse publicado o regime jurídico da utilização de espaços em centros comerciais, que foi anunciado pela Lei 6 de 2016, no artigo 64, número 2, a linha D. E aí o legislador, que quando reposicionou a matéria do arrendamento do Código Civil, queria deixar fora do Código Civil, disse-o claramente, deixar fora do Código Civil o regime da utilização de espaços em centros comerciais. E o legislador tratou isto com palavras relativamente simples, compreensíveis. Espaços, centros comerciais, era o que existia. Havia um espaço, havia centros comerciais, era preciso regular aquilo, dar alguma estabilidade, alguns direitos aos lojistas, nas prestações de condomínios, na sua desocupação coerciva, durante muito tempo, qualquer gestor, diretor de centro comercial, quando lá chegava um advogado para dizer, vamos lá, ação de respeito, não, nós daqui não precisamos, nós temos aqui um direito de ação coerciva, direito de ação direta e tal. Eles iam lá, ao fim da noite, desligavam a eletricidade, ao fim do dia, desligavam a eletricidade, mudavam aquelas cortinas, punham lá uma tranca na porta, e no outro dia já o lojista não estava. E essas situações levaram o legislador a pensar, retirar do Código Civil, continuar a não subordinar esse regime desses contratos ao arrendamento e criar um regime que designou o regime jurídico da utilização de espaços em centros comerciais. Nunca foi aprovado esse regime e daí nós termos o problema que hoje se coloca relativamente às vicissitudes dos contratos ditos de gozo e uso de imóveis, que podíamos dizer que são só os contratos de arrendamento, não, são todos os contratos bilaterais
todos os contratos que tenham, de um lado, o gozo do imóvel, do outro lado, uma contraprestação. O que é que nas vicissitudes, ao nível das vicissitudes, qual é o regime que se lhe aplica para depois compreendermos que é importante tratar esta matéria, quer, como já foi tratada no curso, na Constituição, nos efeitos, e dentro daí, obrigações do senhorio, obrigações do arrendatário, formas de utilização, limitações à utilização, contrato formal, contrato não formal, prazos, tudo isso, enfim, e é importante. Eu chamava aqui a atenção, de maneira de dizer, enfim, realçava mais uma vez, porque acho que é importante, que o legislador introduziu a designação, e de uma forma direta, a designação de outras formas contratuais de exploração de imóveis. É evidente que o fez no âmbito da pandemia, no estado de emergência, na tal lei, criou medidas excepcionais, mas disse-o claramente. E o legislador não falou em centros comerciais. O legislador, nessa legislação, ao autonomizar as lojas que não ficaram com o regime de diferimento do pagamento das rendas, ficaram com um perdão, não tinham que pagar rendas, conhecem todas as notícias, esse grande problema que ainda está aí contencioso, chamou conjuntos comerciais. É o conceito do legislador. O legislador disse, os conjuntos comerciais, as lojas integradas em conjuntos comerciais, não se lhes aplica este regime de diferimento, mas do perdão, não têm que pagar. E por isso, o legislador, perante uma situação de força maior, teve uma opção. Estabeleceu um perdão para as lojas dos conjuntos comerciais e um diferimento para as lojas dos arrendamentos ditos não habitacionais. Isso é um facto. Não é? E esses são os conceitos. E como esses conceitos estão em duas leis, no decreto do estado de emergência e na lei 4C 2026 de abril, importa atender isso. E quando nós falamos em conjuntos comerciais, eu podia aqui hoje falar um bocadinho só, em conjuntos comerciais, existe uma designação que aí está, pois podem, enfim, trabalhar um bocadinho melhor isso, mas normalmente diz-se que têm que preencher cumulativamente os seguintes requisitos. Disponham de um conjunto de instalações e serviços concebidos para permitir a uma mesma clientela o acesso a diversos estabelecimentos e ser objeto de uma gestão comum, responsáveis, designadamente, pela exposição de serviços coletivos, instituições práticas comuns, política de comunicação e tal. Pronto, um conjunto comercial é uma coisa que tem ali um gestor de condomínio, um gestor de acessibilidades, um gestor de comunicação ou marketing, e que as pessoas quando entram não vão logo para uma loja, não é uma loja virada para a rua, é uma loja que está virada para uma zona comum e que quem entra pode ir à esquerda, à direita, seguir em frente, é mais ou menos isso que talvez seja um conjunto comercial. Mas nós não sabemos porque efetivamente o legislador não nos deu as ferramentas e os conceitos para estabelecermos com rigor o que é um conjunto comercial. O que sabemos é que não se confunde, não engloba por si só, esgota o que é um centro comercial. Um conjunto comercial terá que ser mais do que um centro comercial. Por isso, quando falamos em retail parks, galerias comerciais, centro de logística e plataformas logísticas para efeitos de armazéns e comércio, quando falamos nisso, se calhar também estamos a falar, enfim, dentro do conceito de conjunto comercial. Então, vicissitudes. Nós, nas vicissitudes, temos desde logo o regime da exceção de não cumprimento, que está previsto no artigo 428, número 1 do Código Civil. Há quem entenda que este regime não se aplica às situações de força maior, é só quando há incumprimento. Mas há muita doutrina que não entende isso. Entende que eu, independentemente do outro ter culpa, eu também não tenho culpa. Mas se o outro não presta, no sentido de não cumpre, não tendo culpa, não consegue cumprir, eu também não tenho que cumprir. E a exceção de não cumprimento é essa. Olha, apareceu a pandemia, eu tenho a porta fechada do centro comercial. Então, eu digo, então eu também não pago a renda. Não posso entrar, também não pago a renda. Invoca a exceção do cumprimento. O que é que provoca a exceção do cumprimento? Pode entrar aqui muito em detalhe. É um género de suspensão. E eu não tenho que cumprir enquanto todo mundo tem que cumprir, e depois a seguir podemos ter uma mora, podemos ter um incumprimento, uma impossibilidade, que é aquilo que vamos tratar a seguir no artigo 790, número 1. E eu pergunto, isto aplica-se ao arrendamento ou não? Vocês dizem, claro, então, é evidente, está lá no Código Civil, à partida, aplica-se ao arrendamento. E aplica-se à loja em centro comercial? Também. E ao alojamento local? Também. As outras formas todas que dizem, locação financeira, habitacional ou não habitacional? Também, não sei. Eu não vou por aí. Aplica-se, vamos ver depois, na nossa interpretação dos contratos, aqui. Mas que é um instituto que a lei estabelece, sim.
que nem sempre é utilizado convenientemente, porque sempre foi associado ao incumprimento e não à força maior, sim, mas não é verdade, porque hoje a doutrina já entende, a grande maioria da doutrina já entende que aquele regime é um regime de equilíbrio contratual e, por isso, a exceção de um cumprimento, mesmo quando não há culpa nenhuma das partes, deve funcionar dentro daquele registro. A impossibilidade objetiva aplica-se a algum destes contratos ou a alguns destes contratos, teoricamente, a obrigação extingue-se quando a prestação se torna impossível por causa não imputável ao devedor. Se o outro não tem culpa, extingue-se. Mas aí o legislador, enfim, dá este conceito, mas depois a doutrina sedimenta bem isto, dizendo, atenção, temos que ver se a impossibilidade temporária, a impossibilidade é parcial, a impossibilidade é relativa e tal. E aí temos, enfim, nomeadamente a doutora Catarina Monteiro Pires, que também é vogal ou vice-presidente do Conselho Geral e também tem apoiado muito estas iniciativas de formação, tem muita ciência já divulgada e participações em congressos sobre isso, e vale a pena depois ouvir e ler as pessoas que estudam isto em profundidade. Mas não deixa de ser também algo que nós temos que olhar em função do contrato que temos para apreciar e gerir. Os contratos bilaterais são todos os que nós referimos, e aí também se refere, quando o contrato bilateral, quando as prestações tornam impossível, fica o credor desobrigado da contraprestação e tem direito, se a não tiver realizada, à restituição. Pois há aqui uma formulação mais ou menos doutrinária e agora chegamos ao artigo 1040 do Código Civil. E este é que não há dúvida nenhuma. Este artigo 1040 está inserido no capítulo 4º do Código Civil, nesta matéria da locação, está inserido na subsecção 3ª, obrigações do locatário, e é a subsecção, a secção 3ª, desculpem, obrigações do locatário, e é a subsecção 2ª, pagamento de renda. No âmbito da locação, que envolve, como sabem, o arrendamento se a coisa for imóvel. Então o que é que diz aqui? Diz que se existir culpa é uma coisa. Se não existir culpa, e diz assim, se a privação ou a diminuição não for imputável ao locador, nem aos seus familiares, a redução da renda só terá lugar no caso de uma ou outra exceder 1/6 da duração do contrato. Nós aqui já temos uma distribuição de risco que não tem nada a ver com o resto que nós falámos para os contratos de locação. E os contratos que nós falámos são todos de locação ou não? Só são alguns? Podemos dizer que o contrato de cedência e utilização de loja é um contrato de locação para este efeito? Quando o legislador disse que ia aprovar um regime específico autónomo, quando levou a matéria do arrendamento para o Código Civil, deixou cá fora a cedência de loja em centros comerciais? É agora que veio a pandemia que corre tudo para o 1040 para se alojar junto do arrendamento? Peço desculpa do termo, de se aproximar ao regime do arrendamento? Tenho dúvidas. E a locação financeira? Estará aqui? Se porventura o locador, fruto da pandemia, não conseguir que o locatário aceda ao bem, mas não excedeu 1/6 do contrato, diz, não tem que continuar a pagar a renda? Ou não? E no alojamento local? Bom, então nós já estamos, só por aqui, já estamos a ver que efetivamente o regime de um contrato, a natureza de um contrato tem uma importância muito, muito relevante. E o que é que nós temos então na análise de um contrato ou dos pressupostos de um contrato que atender para poder depois caminhar para a sua subsolução na norma ou no regime específico ou no supletivo que a gente entenda que se deve aplicar. Desde logo temos o objeto, e é um imóvel, e aqui já não é aquela questão imóvel, prédio ou fração autónoma, é um espaço imóvel. Temos um prazo que tem variado no arrendamento, como sabem, desde o prazo mínimo de 1 ano ao prazo de não extinção, cuja prorrogação terá que ter um mínimo para a habitação 3 ou 5 para o outro, em todos esses regimes que vamos tratar na próxima sessão, no regime transitório, porque aí penso que é pertinente falar disso. Temos as contrapartidas financeiras, que podemos chamar renda, podemos chamar só contraprestação, ou podemos chamar encargo fixo, e aí que vêm as lojas em centros comerciais, e às vezes quando nós recebemos do outro lado
nós estando na posição de representar um gestor de um centro comercial e o lojista diz a contrapartida fixa e variável, e diz a renda, nós, não senhor, não pode pôr renda. Contrapartida sim, renda não, porque a renda está-nos a empurrar isto para o arrendamento. Não é um facto, não é assim, não é por isso com certeza, mas no conjunto, às vezes, da formulação das palavras utilizadas, o juiz, o tribunal, pode ter um entendimento suportado nas ditas. Pois do direito titular do direito do uso, quer do lado do senhorio, do locador, do proprietário, do utilizador, do morador, no caso do direito real permanente, nós temos também cláusulas e temos depois normas que regulam isso. As formas de extinção do contrato que podem resultar dos efeitos legais, da vontade das partes, de circunstâncias como a perda do bem, na caducidade, enfim, o que seja, também aqui se pode regular. As vias de desocupação coerciva do imóvel, a lei de bases diz que devem ser uniformes, sempre que seja em causa a família, seja em causa o fim habitacional, já não trata naturalmente dos fins não habitacionais, mas eu também entendo que se tem que haver uniformização nas formas de desocupação coerciva de um imóvel para a habitação, também tem que haver alguma coisa que discipline, que uniformize as formas de desocupação para visar o fim de um contrato não habitacional. Não pode ser, se é um centro comercial, é botar a chave e fica na rua. Se é num alojamento local, é a chapada. Se é num empreendimento turístico, é desligar a água e a eletricidade e a pessoa, passada uma semana, vai-se embora. Tem que haver aqui alguma coisa, tem que estar associada a sequela, o direito de, enfim, cumprir o fim do contrato, tem que estar disciplinado, não pode haver esta confusão. E depois as especificidades relativamente ao condomínio, quando naturalmente não é um prédio único, não é uma franja única, ao condomínio, ou à gestão do centro comercial, ou à gestão da galeria comercial, ou ao prédio, o que seja, e o regime fiscal, que num caso ou no outro também faz diferença. E aqui, sobretudo, na questão do alojamento e na questão dos empreendimentos turísticos e na questão do arrendamento, a vertente fiscal é completamente diferente e, naturalmente, que tem relevância e que deve ser atendida. Então, e para concluir, nós o que é que temos? Temos um legislador que veio fazer uma separação entre regime de contratos de arrendamento do regime das outras formas contratuais de exploração de imóveis e veio também ainda abrir o leque mais, referindo conjuntos comerciais, afastando-se da noção dos centros comerciais e retirando as lojas integradas nos conjuntos comerciais da aplicação do regime, que é o regime do arrendamento comercial ou não habitacional, como agora se designa. É uma opção do legislador, mas que a nós juristas cabe tratar e cabe retirar as devidas consequências. A primeira consequência é que vai criar uma instabilidade enorme, que já está, e vai agravar uma instabilidade enorme no âmbito daquilo que é a exploração de imóveis, daquilo que é o investimento em imóveis de renda, de contrapartida financeira. Vai seguramente instabilizar. Vai seguramente obrigar a jurisprudência a afinar os conceitos, indiscutivelmente. E vai nos obrigar a nós a formular, a modelar, a criar contratos, cláusulas contratuais para evitar estas consequências que nos surpreenderam da pandemia e também as consequências do legislador que não regulou, não completou o regime jurídico da cedência, utilização de espaços em conjuntos comerciais, que está por legislar desde 2006, e criou figuras novas para mudar o paradigma e estabelecer a discriminação positiva no sentido de valorizar os arrendamentos sem termo ou as formas contratuais sem termo ou vitalícias, criando uma figura nova, direito real da habitação duradoura, mas não disciplinando, não conjugando o arrendamento com o alojamento local, muito menos com a utilização de unidades de alojamento em empreendimentos turísticos. Era esta a ideia que queria transmitir, que o enquadramento que consta do livro do Sr. Professor Menezes Leitão é excelente, que nós temos depois, ao nível da Constituição, o regime que está no curso, que é excelente, que temos os efeitos
do módulo que também já foi ministrado, excelente, mas depois temos uma realidade cá fora que nos obriga a olhar pela janela e vê-la com alguma preocupação, mas apesar de tudo é uma responsabilidade nota. E com isso termino com este alerta, com esta sugestão de atenção às coisas que estão ao lado e que também são importantes para o nosso dia-a-dia. Termino aqui esta exposição, esta conversa, que embora só eu tenha falado, mas isso é porque os microfones desse lado seguramente estão desligados, para também reforçar a ideia de que a formação no regime de e-learning é uma formação importante. Eu sou um grande adepto, enfim, acho que era a forma da ordem dar a todos os advogados, de modo tendencialmente gratuito, massificado, procurando cada advogado o seu tempo, o seu espaço para frequentar essa ação de formação, enfim, que deve ser, para além disso, que é uma base boa de formação, que deve ser completada com uma formação presencial, infelizmente não é possível, ou com uma formação deste tipo, não interativa, mas online, e com informação complementar ou formação complementar aos temas de cada curso. Acho que isso é importante e, por isso, nas próximas sessões terão outros colegas que irão tentar cumprir este objetivo que estou aqui a anunciar. Agora ficamos disponíveis para conversarmos naquilo que entenderem. Excedi um bocadinho o tempo, a matéria realmente perturbou-me e deixou-me levar um bocadinho mais longe, mas temos ainda tempo para, como agora já não há almoços neste período da pandemia, é só sandes e chocolates, temos tempo, não precisamos de tanto tempo ao almoço e por isso estamos aqui à vossa disposição. Não sei se alguém já entrou. Não existindo questões, podemos depois receber algumas perguntas ou há sugestões, nomeadamente o regime legal, algum que eu tenha aqui referido, nós podemos facultar, digamos assim, a matéria mais preparada, se entender, alguém que tenha interesse em conhecer mais sobre, se tem solução de loja, nós podemos mandar informação ou outro contrato destes que foram mencionados. Terminamos por aqui então a sessão e naturalmente vamos esperar que completem os outros próximos módulos, penso que são mais 2 módulos e depois teremos uma outra sessão destas e voltamos a encontrar nessa altura, agora já com a presença do Dr. Manteigas Martins e por isso agradeço a todos a vossa atenção, também aos meus colegas Sofia Cardoso e João Luís Soares, que foram os grandes obreiros na atualização e também na preparação dos conteúdos do curso. Obrigado.